paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersos, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aleluia. Nós terminamos de ver o livro de Hebreus e vimos no livro de Hebreus que o Senhor Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, que com a morte do Senhor Jesus terminou o sacerdócio terreno de Arão, onde ele era o sumo sacerdote, e os seus filhos o sucederam até Caifás, quando Cristo foi morto na cruz. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Deus, ele destruiu o templo, porque o sacerdócio de Arão ainda era praticado depois da sua morte por meio dos judeus, que fizeram da palavra de Deus uma religião judaica. Fariseus, saduceus, usando a palavra de Deus e fazendo religiões para si, usando a própria palavra de Deus. Hoje esse sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Ele está dentro do nosso espírito, se nós já cremos e recebemos Ele. Ele é aquele que intercede junto ao Pai, porque Ele é o próprio Pai. Todos os momentos, todas as horas, qualquer segundo que nós precisarmos, ou que nós quisermos adorá-lo, nós podemos ter comunhão face a face com o sumo sacerdote. Tiago. Quem era Tiago? Irmão de carne de Jesus. Ele era filho de Maria com José. E Jesus era só filho de Maria, a sua questão biológica. Tiago se tornou um discípulo do Senhor, servo do Senhor. E quando nós falamos do tabernáculo, no livro de Hebreus, havia o primeiro véu que tinha 5 estacas para segurar o véu. Então abria 4 entradas. Quando o véu foi rasgado, o segundo véu, onde do santo lugar se entrava para o Santo dos Santos, tinha 4 estacas, 3 entradas. E o que foi partido foi o do meio. Até nas especiarias, 500 ciclos, 250, 250 e 500 ciclos, que era o aroma, o incenso que tinha o altar ali na porta do Santo dos Santos, representa Deus, que Ele é o próprio Pai, Filho e Espírito, e o Filho foi rasgado por nós ao meio. E o Senhor disse que aqueles que são servos dEle, e Ele o chama para a sua obra, para a edificação da igreja, nós nos tornamos colunas da casa de Deus. E o Senhor chamou 12. Mas o Novo Testamento relata basicamente 4 que foram mais destacados no apostolado: Tiago, Pedro, João. E teve um outro, Paulo, que não era dos 12 e que foi chamado pelo Senhor para a pregação do Evangelho aos gentios. E vamos usar esses 4 irmãos como um exemplo, como uma metáfora, para a gente aplicar isso às 4 estacas. Se você também é um servo de Deus, que você todo dia busca andar na presença dEle e levar pessoas à salvação, e levar Deus para as pessoas, você também é uma dessas estacas. Você pode estar representado por esses irmãos. Tiago é aquele que tinha mais dificuldade em se libertar da tradição religiosa judaica, principalmente da circuncisão. E lá na cidade de Jerusalém, depois da morte do Senhor, se tornou o centro administrativo que o Senhor não queria, aonde Tiago se tornou o líder dos apóstolos. Tanto que quando houve o problema da circuncisão entre os gentios, que Paulo não queria levar a circuncisão para os gentios, porque essa circuncisão é no espírito, No princípio, Paulo teve que voltar para Jerusalém para resolver essa questão.
E Tiago tomou a liderança. E tem a carta lá dos apóstolos. Não comer coisas sacrificadas aos ídolos, não comer fornicação, carne sufocada e outras coisas, e tudo isso diz respeito à lei. E quem ama o Senhor e tem o Senhor e vive na presença do Senhor, ele não precisa ter preocupação em guardar 4. Ele vai guardar toda a lei, porque ele vive no Espírito. Ninguém que não vive em comunhão com o Senhor no Espírito consegue guardar nada da lei. Muito menos as 4 coisas que Tiago instituiu, encabeçando aquela reunião e mandando cartas para todos os lugares, para que todos os gentios que crescem observassem aquelas 4 recomendações. De certa forma, o Tiago se tornou um obstáculo, uma estaca, que se tornou um obstáculo para que as pessoas entrassem para dentro dos santos no seu espírito. Religioso, praticava a tradição judaica, defendia a circuncisão na carne. Pedro recebeu uma visão gloriosa de um lençol. Tinha toda sorte de animal naquele lençol, animal imundo, sapo, cobra, jacaré, porco. E o Senhor falou para Pedro, mata e come. Ele disse que ele não ia fazer. Por que Pedro falou que não ia fazer? Porque na lei está escrito que não era para comer. Quem deu a lei? O Senhor. Então não pode comer. E quem que estava mandando comer? O Senhor. Então pode comer. E Pedro, ele ficou trocando de lado. Quando ele estava com os gentios, ele apoiava o encargo do evangelho sem circuncisão, comia com os gentios, talvez nem lavava as mãos, mas quando ele estava com os judeus, ele lavava as mãos e se afastava dos gentios. E lá na frente o apóstolo Paulo exortou ele publicamente: Pedro, por que você é hipócrita? Por que quando os judeus aí, a turma do Tiago não está aqui, você come com os gentios, saúda, hospeda, e quando eles estão, você os rechaça? Você é infantil, Pedro. Outra estaca, né? João, o mais jovem dos apóstolos, viu toda a obra redentora do Senhor, chamamento do ministério do Senhor, viu todos os apóstolos do Senhor serem mortos ou morrerem por causa do Senhor. Ele foi o último, recebeu o livro de Apocalipse, uma revelação para todo o povo de Deus. E no Evangelho, nas cartas de João e no Apocalipse, João é aquele que tem o ministério da vida, de dispensar o santo dos santos para o santo lugar para todos os que crerem, porta aberta. E Paulo? Paulo ele foi chamado para os gentios, mas Paulo também era obstinado pelos judeus. Mesmo perdendo a sua vida e apanhando, ele queria levar o evangelho para os judeus, e o Senhor falou que era para os gentios. Por isso a maioria das coisas do Novo Testamento que a gente vê no sofrimento de Paulo é fruto da sua escolha. Não foi a direção do Senhor para ele, mas ainda assim Deus cumpriu a sua obra na vida dele, porque todo o Novo Testamento praticamente foi escrito por esse irmão, que mesmo preso o Senhor o usou por meio da escrita, para que a verdade chegasse a todas as pessoas e chegasse a nós hoje. Que tipo de estaca sou eu? De coluna? Nós vamos desfrutar o livro de Tiago, aqui na Bíblia. E Tiago tem essa característica. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos colunas no Teu santuário. Não permita, Senhor, nós sermos colunas tradicionais, cheios de religião, de escolhas próprias. Mas nos ajuda, Senhor, sermos colunas que levam a vida, que abre os santos dos santos, que leva as pessoas lá para dentro, que traz o Senhor lá de dentro para todas as pessoas. E que a Tua vida chegue a todas as pessoas, principalmente a nós. Ajuda-nos, Senhor, a exercermos o nosso sacerdócio espiritual.
O Senhor é o nosso sumo sacerdote. Amém. Que Deus te abençoe. Que Ele me abençoe nesse dia. Vamos ser colunas de vida e não colunas de obstáculo, colocando problemas e tradições para as pessoas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém.